13, verso 10 em diante. A mensagem hoje não é pequena, mas também não é grande. No máximo 2 horas você sai daqui. Aleluia. Aproveitar o clima. Você já está adorando a Deus e curtindo a sala. Né, Deus? Amém? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 10. Que o Senhor te abençoe, abençoe seu lar, sua família. Outro irmão Zé Luiz, irmã Maria Severina aqui conosco. Amém. 2 Crônicas 13, verso 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas da sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocausto de queima, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro, e as suas lâmpadas para que acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ler. E nós queremos ouvir da tua boca, Senhor, que não fale eu, mas que o Espírito Santo possa falar através da minha vida. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o poder das palavras. Poder que tem a palavra. Esse texto que nós lemos aí, irmãos, conta a história do rei Abias. O rei Abias reinou apenas 3 anos em Judá, mas no seu começo do seu reinado, Jeroboão veio contra ele, com 800.000 homens. Abias tinha um exército de 400.000, e ele foi e declarou essas palavras: ó Israel, ó Jeroboão, você se levantou contra Roboão, contra o povo de Deus. Roboão ainda sendo jovem, tenro, eu não soube responder a vós. Mas nós nunca abandonamos o Senhor. Nós temos diante de nós a tenda, nós temos os sacerdotes que ministram, nós temos o Senhor está do nosso lado. Isso foi palavras que determinou o caminho da guerra. Eu quero mostrar para você o poder que tem as palavras, né? Porque a palavra está relacionada, o poder da palavra está relacionado ao quê? Ao impacto que a palavra tem na vida das pessoas, para construir ou destruir. Amém? Palavras são usadas para construir ou destruir vidas e relacionamentos. A palavra pode influenciar a forma como a gente pensa, né? A palavra pode influenciar a maneira como que a gente pensa, os nossos raciocínios que a gente toma, aquilo que a gente lembra e sente. As nossas palavras podem determinar tudo isso. Segundo a psicologia afirma que as palavras têm um poder determinante na vida das pessoas. A palavra tem poder. Você já deve ter ouvido aquela frase: há poder em suas palavras, olhe, né? As palavras podem ser usadas para curar ou para ferir, para edificar ou para destruir. Cabe a você, né? A palavra pode ser a chave para o sucesso ou a razão do fracasso. Prova disso são os políticos, que com uma palavra ele perde a eleição, e com uma palavra ele ganha. Palavras podem criar e até mesmo descrever o mundo, irmãos. Eu posso construir um ótimo relacionamento através das palavras que eu pronuncio com a minha esposa, com as pessoas que estão do meu lado, mas eu posso destruir ele também.
Provérbios 18, 21 fala do poder que as palavras têm. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. O que a ama comerá do seu fruto, o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Então a morte, a vida está na sua língua, irmão. Suas palavras têm poder. Certa vez eu disse aqui que se você analisar na física quântica, que não é a física tradicional, segundo a física quântica, quando eu pronuncio alguma coisa, eu crio um ambiente para que aquilo aconteça. Vai dar errado, eu estou criando um ambiente para dar errado. Vai dar certo, eu crio um ambiente para dar certo. Né? Tiago diz lá em Tiago 3,10, ele fala algo que é muito importante sobre as nossas palavras. Que as nossas palavras são carregadas de bênção e de maldição. Ó, Tiago 3,10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. O que isso está produzindo, irmão? Me responda: bênção ou maldição? Lá em Gênesis 12, Gênesis 15, vai pensar em Gênesis 12. Deus falou assim: Abraão, eu te chamei para ser uma bênção. Quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Você é bênção, irmão. Igreja do Senhor, você é bênção. Amém. Você é bênção, disse o Senhor. Deus está dizendo para você: você é uma bênção. Diga para quem está do seu lado: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você tem que crer naquilo que você está falando. Você produz vida ou produz morte? Antes de eu te mostrar alguns homens de Deus que venceram com suas palavras, eu estava estudando essa semana sobre o poder da palavra, e chegou até minhas mãos um livro chamado O Poder das Palavras. Eu quero citar algumas citações dele aqui. E lá o autor diz que confessar é a afirmação da nossa crença, do nosso testemunho, de algo que conhecemos, de uma verdade. Amém? Isso é confessar. Amém? Com o que é confessar? É o nosso testemunho de algo que conhecemos. É uma verdade que abraçamos. Eu coloquei aqui, mas lá o autor cita quando está no julgamento, o promotor, né, que está ali para promover e para acusar. Tanto o advogado de defesa quanto o promotor, eles só podem basear em fatos que eles sabem, creem e que tem prova da verdade. Você só pode declarar sua fé se você crê que ela é verdadeira. Tem gente que fala que crê em Deus, mas ele, na hora do vamos ver, ele pula fora, ele duvida. Ele fala: vai dar certo, eu creio, Deus está do meu lado. A coisa apertou, Deus esqueceu de mim. Mas que eu fui amaldiçoado. Não, você não foi. A maldição saiu da sua boca. Às vezes até da minha boca, quando eu falo alguma coisa, eu posso me amaldiçoar. Vamos ver algumas coisas que esse autor fala. Vai falar confissão certa e confissão errada. Vamos primeiro na confissão certa, que é a mais fácil de todos. 2 Coríntios 5,17. Olha o que é uma confissão certa, irmão. Preste atenção. E assim, se alguém está em Cristo, é nova? As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Ao confessar que você é uma nova criatura, você está afirmando que agora é totalmente redimido. Que você não é aquele homem que era antes, que vivia xingando, que vivia mentindo, que vivia amaldiçoando, que vivia reclamando. Agora você é uma nova criatura. Agora você, quando a coisa está errada, você ora. Quando o negócio está tudo errado, você continua orando. Quando você vê que já perdeu tudo, você diz que nem Jó: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora você é uma nova criatura. Você não vê como
nós, como Paulo disse, quando ele diz isso, olha, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Quer dizer que eu penso como Cristo, eu vou agir como Cristo, eu vou falar como Cristo, eu vou adorar como Cristo, eu vou orar como Cristo. Pastor, eu não dou conta, no Espírito Santo você está. Porque agora o sangue de Cristo te redimiu. Agora Ele é seu Criador. Quando você nasceu pela vontade do papai e da mamãe. Agora, quando você nasceu do Evangelho, você nasceu porque você creu. Foi decisão sua. Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e falamos. Agora é você que creu. Não é o seu pai, não é a sua mãe, é você, igreja. Você tem que crer. Não é outro, não é você. Você nasceu pela vontade de Deus. Que é do Espírito, age como se fosse espiritual. O que Jesus falou para Nicodemos? Importa-nos nascer de novo. Quer nascer da carne é carne, quer nascer do Espírito é Espírito. Você não nasceu do Espírito por vontade própria. Deus agora é o seu Senhor. Outra confissão que vem depois de sermos redimidos, confessar que nós somos redimidos, é essa aqui, ó. Romanos 8:31. Pastor, essa eu sei de cor, mas tem hora que não dá para falar, pastor. Dá, irmão? Dá sim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, por que tem hora que não dá para falar? Porque tem hora que parece que está tudo contra mim, tudo está dando errado. Tudo. Se você não passou por isso, fica tranquilo, vai passar ainda. Ou não, né? Deus agora é por nós. E agora, tudo. Ó, aqui diz o texto, tudo. Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que declarar, eu sou nova criatura. Eu agora nasci do Evangelho, eu nasci do Espírito de Deus. Eu agora sei que Deus é por mim, e eu sei que nada vai ser contra a minha vida. Pare então de reclamar. Todos aqueles que creem e vivem a sua fé são assim. Sabe que Deus é com ele. Eu já cansei de ler aqui em Jó. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Entendeu? Jó, capítulo 19, Jó dizendo, declarando, um homem que estava só no pó, só um osso praticamente, um homem que já não tinha mais esperança, ele pôde dizer, ele pôde falar. Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Olha o que ele diz no verso seguinte. Olha só. E depois de consumir a minha carne, contudo ainda a minha carne, eu verei a Deus. Outro verso. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão o meu outro. Palavra do homem que estava no pó. Palavra do homem que estava doente, enfermo. Palavra do homem que não tinha família. Palavra do homem que não tinha amigos. Que os amigos que tinha foi para acusar. Mas ele falou, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu sei que Deus é por mim. E eu sei que eu vou ver Ele ainda. Lá em João 42 ele fala, eu te conhecia só de ouvir. Agora meus olhos estão te vendo. Como é que está a sua fé, irmãos? Como é que você tem conversado todo dia? Não vai dar, não dou conta, eu não mudo, né? Nada presta. Irmãos, a vida é maravilhosa para quem sabe viver dela. Eu preciso confessar, eu preciso afirmar que eu sou uma nova criatura, que Deus ele peleja por mim. E acima de tudo, 1 João 4:4, olha o que a Bíblia diz. Filhinhos, sois de Deus e tendes vencido. Sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é que está convosco, ou em vós, do que está no mundo. Amém. Olha, eu sou de Deus.
maior do que está comigo. Irmão, tem Deus que trabalha para aqueles que o amam. Provérbios 3, eu amo os que me amam, aquele que me busca, me acha. Então confesse, eu venci o mundo. Você pode confessar, como Davi confessou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que confessar todos os dias, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para de olhar para os lados, seu Deus é maior. O problema que você passa não é nada. Ele pode restaurar a sua enfermidade hoje. Ele pode restaurar qualquer problema, seja conjugal, financeiro, material, de onde for. Mas você tem que confessar. Você tem que fazer que nem Bartimeu quando Jesus chamou ele. Ele usava uma capa para se proteger da chuva, do sol e do sereno e do imenso frio naquela região. E quando ele viu que Jesus estava chegando, diz a Bíblia que ele disse, começou a clamar. Quem está vindo ali? Alguém falou, Jesus, o Nazareno. O que ele começou a fazer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou mais alto que a multidão. O povo mandou ele calar a boca. O que fez? Gritou mais alto. Pessoal, minha chance é essa. Se eu beber, não vou ter outro. Eu sou cego e não tem ninguém para me ajudar. O homem está passando aqui. Jesus está passando aqui, irmão. Jesus está passando tudo aqui hoje. E Ele quer te abençoar. Ele está passando na sua vida hoje. E Ele está passando. E você tem que falar com o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chamou ele, tem que Bartimeu, a primeira coisa que ele fez, jogou a capa fora. Lançou de si a capa, não vou precisar mais. Eu vou ser curado agora. Eu vou ser liberto. Porque Ele me chama. Tem bom ânimo, Ele está te chamando. Alguém disse para ele, irmão, tem de bom ânimo, o Senhor te chama. Ele vai te abençoar hoje. Mas você tem que declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que declarar, como Paulo diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E outra coisa que você tem que confessar todo dia. Quando a coisa apertar, abra a Bíblia, Filipenses 4, 13 e leia. Quando você não tiver força para orar, abra a Bíblia nesse verso e leia ele pelo menos 40 vezes em voz alta. Já orou? Se de oração mais não. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Repita umas 10 ou 20 vezes de manhã, umas 10 ou 20 de tarde à noite. Eu posso todas as coisas daquele Deus que me fortalece. Ou como a Bíblia na linguagem de hoje, eu posso todas as coisas em Deus que me dá força. Deus está te dando força e você vai vencer. Você vai vencer. Essas são confissões certas, não dá para falar muito. O que é uma confissão errada? Preste bem atenção, que nessa errada a gente erra muito. O que é uma confissão errada? A confissão errada é a da derrota, do fracasso e da supremacia de Satanás. Você declara a derrota ao falar sobre o seu combate com o diabo, sobre como ele te prejudica. Isso te prende em cativeiro e mantém doente. Vem trecho do livro Poder de Suas Palavras. Aqui o autor está dizendo o quê? Que quando eu fico declarando a derrota, olha, o diabo tem me perseguido, o diabo tem me lançado, feito isso, feito aquilo. Você está exaltando o diabo, você está amarrando ele com você. Você tem que declarar como Paulo: está vindo, né, Satanás? Você vai voltar, porque eu posso todas as coisas naquele que está força. Você tem que declarar como João: olha, fica tranquilo, Satanás, porque a Bíblia diz que maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Ou você pode declarar como Cristo para o diabo: arrega-te, Satanás. Cristo, arrega-te, Satanás, pois está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás tudo. O diabo não tem poder contra o Filho de Deus. Esse tipo de revelação exalta o poder do diabo.
Parece que é um testemunho, né? Olha, eu estou sofrendo, o diabo tem feito isso, tem aquilo, mas a pessoa fala mais do diabo que em Deus. Sim ou não? É ou não é? É. Testemunho é assim, olha, eu vivia, eu era, eu fui, eu não sou, Deus me abençoou, Deus transformou minha vida. Eu era, não sou mais. Posso não ter a grana que eu tinha, posso não ter a saúde que eu tinha, mas na minha vida existe uma coisa que eu não tinha, que é a alegria e paz. Irmãos, grande parte das confissões que a gente ouve hoje glorifica o diabo e destrói a fé. E mantém a quem faz essa declaração no cativeiro. O adversário, irmão, só será derrotado em cada combate por meio da confissão de seus lábios, que se origina da fé genuína, bíblica, no seu coração. Não é algo vindo da boca para fora. O que é a confissão? É base na Bíblia. Lembrando que tudo que você fala, você está confessando. Toda vez que você declara seus medos e dúvidas, sua fraqueza, doença, também confessa abertamente que a palavra de Deus não está funcionando, que Deus ele é mentiroso, que ele não resolveu o problema. Irmão, não é assim. Quando na verdade foi você que falhou, foi você que deixou de crer. Nós vamos mostrar aqui exemplo de alguns homens de Deus que diante do problema não se intimidou, eles venceram com a palavra primeiramente. O apóstolo Pedro andou sobre as águas, lá em Mateus 14, você pode ver depois. Jesus vinha, era no meio da noite, e ele se afastou pelo fantasma, e todo mundo ficou com medo. Pedro então falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Como eu queria estar lá para ver Jesus sorrindo e falando: então vem, Pedro, vem. Você quer andar sobre as águas? Então vem. E Pedro andou, quem sabe com 2 ou 3 metros. Mas não, porém, ele tirou os olhos de Cristo, do rosto de Cristo, começou a olhar para a onda, ele começou a perceber o vento batendo, as águas batendo no seu corpo, ele começou a afundar. Crente só começa a afundar quando para de olhar para Jesus. Pare de olhar para o Senhor e você vai afundar na fé. Para de olhar que a coisa vai dar errado. Confesse que Deus é seu Senhor todos os dias. Cristão que sempre declara seu pecado, confessa a sua fraqueza, edifica a fraqueza e fracasso do pecado na sua vida. É triste, mas é verdade. O que eu preciso fazer? Como eu como? Vamos ver homens que venceram então. Lá em 1 Samuel 17, nós temos a história de Davi, quando ainda jovem, ele venceu Golias. E eu vou ler apenas 2 versículos, 1 Samuel 17, 45 e 46. Não dá para ler a história toda, mas aqui tem um resumo, aqui tem a declaração bombástica de Davi para Golias. Na cara do inimigo, digamos assim, na cara do diabo, Davi falou isso assim. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em o nome do Senhor. Bem, eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos de Israel, aquele que tu tens afrontado. Hoje mesmo, disse Davi, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os corpos darei os corpos do arraial aos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as fés da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aí eu já li isso aqui muitas vezes, irmãos, mas eu declarei, eu pensei, peraí, o que Davi tinha na mão? O que Davi tinha na mão, Samuel? Uma funda, não tinha?
que ele afunda, pedaço de couro, que ele tira um alforje do pastor, pedra. Mas ele não falou que ia arrancar a cabeça do Filisteu, de Golias. Cadê a espada? A espada dele era a fé. Ele acreditava: eu vou derrubar esse homem, e eu vou correr lá, e com a espada dele eu vou derrubar ele. Ah, pastor, como é que você pode falar isso? Porque Davi era homem de fé, era homem guerreiro, desde criança sabia lutar e vencer. Davi venceu Golias com as palavras. Depois a atitude dele seguiu suas palavras. Olha só, tem crente que tem palavras. Ele até tem palavras boas, ele fala coisas boas, ele profetiza coisas boas, só que na hora de declarar, na hora de pôr aquilo em prática, ele não põe. Davi falou: hoje o Senhor vai me entregar a sua vida, todo esse povo vai saber que Deus vive, eu vou arrancar a sua cabeça. Davi foi lá, pegou a sua funda, atirou em Golias, e ele caiu. Diz a história que só tinha um único lugar onde a pedra podia entrar, naquele buraquinho aqui, na testa. Lá que Davi acertou. Pastor Nilson veio pregar aqui em 95, 96, e falou assim: olha, eu gostei do que ele falou. Davi podia vencer Golias até com custo, era custo ungido, porque ele venceu com palavras. As palavras daquele homem meteu medo em Golias. Golias ficou irado. E ficou irado. E quando Davi pegou a sua funda, ele correu, derrubou Golias, correu até ele e cumpriu com a sua palavra. As suas palavras podem ser boas, mas as suas ações têm que seguir suas palavras. Outro que venceu, irmãos, além de Davi, não apenas com as palavras, foi Josué. Josué foi o homem que venceu e venceu. Deus honrou Josué. Josué foi aquele que viu todas as pragas do Egito. Foi aquele que viu Deus falar com Moisés face a face. Foi aquele que viu o mar vermelho abrir. Foi aquele que lá em Josué capítulo 10, ele mandou o sol e a lua pararem, e o sol e a lua parou. No final da vida ele declarou para ele e para sua família, Josué 24:15: porém, se vos parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolher hoje a quem vocês querem servir, se ao Deus dos amorreus ou se ao Deus de Israel. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou: a minha família vai servir ao Senhor. Você pai, você mãe, como foi aqui hoje, nosso filho Omar, sua esposa Sara, você tem que declarar: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus vai te dar essa oportunidade de você ver a sua família todinha na igreja. Vou recordar que palavra do pastor Zacarias, quando eu me converti, que eu vim para a igreja, ele falava sempre: quem fala mal da igreja vai ver a sua família fora da igreja. Não fale mal da igreja, do irmão A, B ou C. Ah, pastor, mas ele errou. Mas você não precisa ser repórter, não. Isso cabe ao diabo. O diabo se carrega de fazer a propaganda. Você não. Quando você vê alguém errando, ore por ele. Senhor, eu estou orando que o Senhor tenha misericórdia daquela alma, que ele possa voltar para os teus pés, voltar a refrear a sua língua, voltar a não cometer esse vício, esse erro. Essa é a atitude de cristão. Outro que declarou sua fé e venceu com palavras foi Ananias, Misael e Azarias. A gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel capítulo 3, nós temos essa história. Por mais que a gente leia, vale a pena reler de novo. Daniel 3,14. Estou andando bem rápido, mas a gente fica aqui a noite inteira, porque a mensagem é longa.
Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Porque Nabucodonosor fez uma imagem, uma estátua de 15 metros de altura, 30 côvados. E todo mundo tinha que se curvar diante dela quando a música tocasse. Sadraque, Mesaque e Abednego, a música tocou, ele ficou em pé. E sempre tem alguém para te acusar quando você é fiel. Quando você é fiel a Deus, tem alguém para falar. Verso 16: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Quanto a isso, não vou te responder, não. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar. A nós, livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, aí. Declarou: meu Deus pode. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teu Deus, nem adoramos a estátua que levantaste. Ou seja, ó, o nosso Deus tem poder? Tem. Ele pode me livrar da fornalha de fogo, que é morte, e também da tua mão. Aí ele mexeu com o homem. Aí ele afrontou o diabo. Mas quem, eu falei no começo, as suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Eu lembro que um dia o irmão Lázaro testemunhou aqui, que ele chegou na rua, ele viu alguém, e ele falou assim: se você for para a igreja hoje, eu tenho certeza que Deus vai te curar, você sai de lá curado. E eu falei para ele: se a pessoa vem, Deus ia honrar a sua fé e ele sair daqui curado. Porque Deus é Deus de homem que tem fé. Então, irmãos, você precisa declarar: eu não vou abandonar o meu Deus. Lembra que rei Abias falou: nós não vamos abandonar o Senhor. Nosso sacerdote está aqui, a nossa adoração está aqui, vamos continuar servindo ao Senhor de manhã, à tarde, todo dia. E Deus vai pelejar por nós. Romanos 8:31, Paulo diz: que diremos se Deus é por nós, quem será contra nós? E o verso 38 de Romanos 8, Paulo diz: esse texto aqui, irmão, de vez que você tem que parar e ler ele sozinho, fecha a porta, desliga tudo e lê esse texto umas 5 vezes. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo diz: olha, nada pode te separar de Cristo. Então você tem que declarar isso todo dia. Você precisa abrir os seus lábios e não apenas orar em silêncio, mas você tem que estar falando isso: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus. Em voz alta? Sim, em voz alta, pastor. Em voz alta. Porque para que o diabo, ele tem que saber da sua fé. Talvez você não saiba, mas eu vou te contar: só Deus é onisciente. Isso quer dizer que só Ele sabe o que está passando na minha mente agora e na mente de todo mundo aqui. O diabo não sabe. Assim como eu não sei. Mas se eu olhar para alguém, dá para determinar o que ele está pensando ou não. De vez em quando você não vê alguém. Eu vi um freguês que você aparece e você está meio cansado, ficou demais. Por quê? Porque eu vi o semblante dele cansado. É ou não é? É pela afeição da pessoa. O diabo também lê os sinais. E se você fica reclamando, isso é sinal de que o diabo fala: aquilo ali é meu. Aquele ali eu não precisa fazer nada. Aquele ali me pertence. Mas aquele que está orando, aquele que está buscando, por mais que o diabo ataque, ele nunca reclama, ele está sempre glorificando ao Senhor. Esse é dos que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, há poder em suas palavras. Cuidado com o que você fala. Tudo que você fala é uma afirmação boa ou ruim. É ou não é? Talvez foi por isso que o apóstolo Paulo ensinou
Corinto, como agradar a Deus, em 1 Coríntios 10, 31. Talvez por isso Paulo ensinou esses irmãos. E um dia eu falei aqui na igreja, se não existisse a Bíblia, somente esse versículo aí, e se você pôr ele em prática, você agrada a Deus em todos os aspectos da sua vida. Tudo, só com um único versículo. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, o que eu visto, a minha roupa, o meu trabalho, tudo é para a glória do Senhor. Amém? Tudo que você faz ou fala, glorifica o Senhor. Passa uma mensagem. Você não é o que você vê. Você não é o que você tem. Você é o que você faz e fala. Lá no mundo diz, você fala o que tem. Para Deus não. Você vale o que você faz e o que você fala. Disse aqui essa semana, Tiago, fala, mostra-me a tua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras que eu já realizei. Porque as ações contam mais do que palavras. Você é Senhor das suas ações. Você é a soma de todas as suas ações. Sabe a somatória das suas ações? É o que você é, só isso. Decida mudar de atitude hoje. Vamos ficar em pé. E se você não está conseguindo, por algum motivo, você não está conseguindo pôr a palavra de Deus na sua vida em prática, eu te peço nessa noite, eu te convido a chegar aqui no altar, para você fazer um compromisso de mudar de vida hoje. Para não, a partir de hoje, eu vou viver uma vida diferente. A partir de hoje, eu vou tentar agir de uma forma diferente. A partir de hoje, eu quero mudar. Se você quer mudar, chega aqui no altar.